Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como DeLoreans, capacitadores de fluxo e 1.21 gigawatts. E pior, a gente não sabe converter milhas em quilômetros. Nossa, que inferno. Pois é. Tem que usar a calculadora toda vez. Quando eles falavam lá 80 milhas por hora, eu falei, gente, mas 80 por hora fazia isso na rua, né? Tipo, indo pra casa. Só naquela Kombi lá ele fazia isso. Exato. Eu pensei a mesma coisa, porque eu vi o primeiro e logo depois eu assisti o segundo. Aí mudou a velocidade, eu falei, ué, agora preciso de um mais rápido? Eu sou o Tonzeira e André, Diga. qual é a invenção mais interessante neste filme? A invenção mais interessante no filme é a máquina de ler pensamentos que não funciona, Essa é uma boa, bicho. né? Se funcionasse, seria genial, pô. Marina, qual dos seus familiares você gostaria de ter conhecido jovem? Qual dos seus familiares eu gostaria de ter conhecido shopping? Com a sua idade? Você trocar ideia, ir pra baladinha? A minha idade não é tão jovem assim mais, mas eu agradeço pelo elogio. Com a sua idade quando você era jovem? Daquela época. Exato, isso. Cara, eu gostaria de ter conhecido a minha bisavó, Dona Merícia. Eu poderia apostar qualquer coisa que você ia falar isso. Eu tinha certeza. Mas aqueles programas de casal, que o casal tem que saber o que o outro vai falar, eu ia botar essa fácil. Porque a véia era da pá virada, então eu queria ver de onde que vem essa pá viradice toda. Você se identifica com sua bisavó. Oh, demais da conta. Fabris, conta pra mim. O que hoje em dia é escolhido por algum critério, mas você acha que só seria justo se fosse eleito? Nossa, que difícil. Não que eleições no Brasil seja uma coisa que dá pra gente confiar na audiência, né? Ah, bom. Mas o que você gostaria que fosse uma eleição ao invés de ser uma escolha arbitrária por alguém? Ai, sei lá, mestra do STF. Olha aí! Porque as pessoas, por exemplo, a gente tem um presidente inútil. Sim. Aí ele coloca as pessoas que ele acha que são competentes. Mas qual o grau de preparação esse inútil tem pra dizer que alguém é competente? Um inútil dizer quem é útil. Avaliar a competência de qualquer pessoa em qualquer situação, né? Exatamente. Então eu acho que deveria ser melhor do que vou indicar alguém. Eu gostei de você. É isso. Maravilha. Pior é que indica e esses casos ficam lá, sei lá, 30 anos, 40 anos, não é uma coisa assim? Exato, né? É uma loucura. Os casos não saem. Até você chegar nos 65. Eu gosto que a Fabris pensa no melhor pro Brasil e tudo. Eu ia falar minha chefe. Olha aí. Você queria eleger sua chefe, é isso? A minha chefe hoje é ótima, mas várias chefes que eu tive, eu gostaria que fosse uma eleição pra que... Tá bom, você pode ser chefe porque você foi eleita por todos, entendeu? Por todos. Quem ia poder participar disso aí? Mas é igual a minha prima falou, assim, ela trabalhava na C&A e ela batia todas as metas de vender cartão pras pessoas. Ela era boa nisso. Mentira! Mentira! Aquela na porta de você tem cartão? Essa mesmo. Olha aí! Caralho, ela pode fazer qualquer coisa. Presidente, inclusive. Ela deve ter feito mais pelo Brasil do que o presidente. Então, o problema, assim, que ela nunca subiu de carreira, porque ela era a única que batia meta, então eles falavam, vou subir ela pra quê se ela faz a gente bater metas? Injusto. Então, às vezes, quem sobe, às vezes pode ser só puxa-saco, às vezes pode ter as costas quentes. Tudo tinha que ser eleito, então, no final das contas, né? Tudo tinha que ser eleito. Esse é o grande ponto. Então, Tom, eu tava pensando aqui. A gente tem filmes sobre viagem no tempo com duas vertentes. Aquele que muda o futuro e aquele que o futuro é imutável. Qual das duas vertentes você gosta mais? Daquela que o futuro é imutável. Sem dúvida, sem dúvida. E aí,
tudo que o cara vai fazendo no filme leva àquele futuro que já tava antes, né? Isso é muito legal mesmo. Tipo 12 Macacos, por exemplo, que Exato. pra mim é um dos melhores exemplos. Excelente filmaço. Exatamente, é justamente isso. Eu sempre acho, gente, essa história de futuro alternativo não tem como. Exterminador do Futuro também é assim. Mas Exterminador, eles meio que trapaceiam, porque no 1 eles falam que é imutável. Aí no 2 eles falam, não, se a gente destruir agora as máquinas, o apocalipse não vai acontecer em agosto de 1997. Acaba não acontecendo, mas acontecem outras coisas. Então, eles meio que roubam ali no Exterminador do Futuro. O Exterminador vai, mas não vai. Eu fico nessa dúvida também. E continuam roubando até hoje, que já quantos Exterminador do Futuro já tiveram e os caras não resolveram o problema. A gente vai chegar no futuro do Exterminador do Futuro de novo e vai continuar. E assim, tipo, o 2, assim, parou ali, né? Aquele Salvation é ok, assim, até um filmezinho bom. Mas assim, os outros é totalmente bagunçado. O último, que até do diretor do original também é muito ruim. Não, forçou, gente. Tem coisa que tem que acabar. Não acaba, gente. Eu acho que tem coisa que realmente tem que acabar. É igual série com 19 temporadas. É igual Grey's Anatomy, é isso aí, Fábio. Nossa senhora, tinha que ter acabado no 5º. CSI. Supernatural, que teve, sei lá, 17, alguma coisa assim. Ai, gente. Aí a gente podia voltar no tempo pra impedir que alguém escrevesse uma série com 19 temporadas. Pronto. Fazer uma lei. A gente podia votar uma lei de que as séries não podem ter mais de 15 temporadas. Tá ótimo, gente. Gente, assistam dramas coreanos. Bingo do Sessão Aleatória. Assistam dramas coreanos. É sempre uma temporada só. Pode riscar aí no seu bingo, André. Já falou já de dorama. Quanto tempo deu? Inacreditável, né, cara? Não precisou de 10 minutos. 10 minutos. Chama a vinheta, Tom, antes que o André me xingue por estar falando de dorama. É, chama a vinheta. Então é isso. Vamos fazer aquela invenção lá que ele faz, onde ele abre a latinha de ração pro cachorro. E ao invés de colocar a ração pro cachorro, a gente vai fazer a nossa própria pipoca. Tive uma revelação, uma visão, um retrato disso. É, refrigerante dietético. É isso que faz a viagem no tempo possível. This is madness! This is... Sessão aleatória. What? Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais inventor da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido da molecada que viaja no tempo e descobre que seus pais também já foram adolescentes sedentos por sexo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já filosofou sobre o tempo, né, com o nosso querido Fabioca, lá do Auto Radio Podcast, no nosso episódio 40 do filme A Chegada. A gente também já falou sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo durante a puberdade, lá no episódio 44 da Lagoa Azul. E já trouxemos aqui um guia de boas práticas pro sexo, no episódio 11, lá do Grease. Opa! Esse episódio é velho também, né? Deve ser episódio cringe esse é cringe. Mas tá aí, ó, tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Antes da gente entrar no nosso episódio, vai aqui aquele recado pra você que ainda não conhece o nosso podcast. O cara que clicou errado no feed, tropeçou, caiu em cima do celular e aí começou a tocar o Sessão Aleatória. A história é a seguinte, Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões e traz algumas curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, você viu e não gostou, não tem problema, porque o filme aqui é só o show de abertura. E os assuntos aleatórios são a nossa atração principal, né? Agora é complicado, porque às vezes você vai no show do Sepultura, mas rola antes aquele show do Carlinhos Brown, né? Então assim, se você gosta de Sepultura e Carlinhos Brown, pô, showzaço. Mas de repente, se o Carlinhos Brown não é sua praia, o negócio é complicado. É por isso que nós temos aqui o maravilhoso recurso dos capítulos do Sessão Aleatória. Você escuta o Sessão Aleatória num agregador de podcast,
você tem as marcações dos capítulos, você pode pular direto pro ponto que você quiser. A sensação de frescor e liberdade. É uma viagem no tempo. Perfeitamente. Exato, Fabris, é isso aí. É uma viagem no tempo. Você viaja para o futuro e você ouve o podcast da sua própria linha temporal. Você não precisa estar preso aí às linhas temporais tradicionais. E não importa como você escute, vai ser sempre o mesmo episódio, entendeu? Então você pode ir e voltar, que nada vai mudar. Exatamente. E olha só, hoje nós estamos aqui em mais um episódio da campanha O Podcast é Delas. Então nós trouxemos aqui uma convidada ilustríssima para participar com a gente desse evento tão importante e necessário para promover mulheres no podcast. Ela é produtora de conteúdo, podcaster, youtuber e fala sobre os assuntos mais variados possíveis, sempre com um olhar crítico e sensível. Eu tô falando da nossa querida Fabris Martins. Fabris, seja muito bem-vinda ao Sessão Aleatória. É uma honra pra gente ter você participando aqui do nosso humilde podcast. Olha aí. Gente, obrigado. Depois você me passa essa descrição, eu vou colocar na minha bio no Twitter. Perfeito. Fabris, eu sempre admiro demais o pessoal que produz conteúdo pra internet e que consegue falar com públicos diversos, né? Não se prende a um assunto ou um nicho só. E essa é bem a sua pegada, né? Então você pode contar um pouco pro nosso ouvinte, assim, que de repente não esbarrou com você nessas internets da vida, quais são os projetos que você anda envolvido atualmente? Então, gente, eu sou muito aleatória. Olha aí, tá em casa. Minha timeline no Twitter, ela assim, tem de tudo. Tem unhas, tem transgeneridade, tem futebol, literatura, tem cinema, tem eu xingando o governo. Aliás, eu tenho feito isso bastante ultimamente. Ah, não, mas isso aí quem não tem? Quem não tem não tinha que estar aqui, inclusive, hein? Cidadãos de bem fazem isso. Todos fazemos isso. Se precisar de ajuda, me dá um toque. Pode chamar, né? Então, nessa brincadeira, assim, eu acabo sendo mais séria no Leia Como a Garota, que é um podcast só de Minas que fala sobre literatura. Muito legal. Eu tô no Rosalinas, que mulheres falam apenas de Vasco da Gama, ou seja, a gente só tem xingado ultimamente. E eu também escrevo sobre questões de gênero, transfeminismo no site do Olhares Podcast. Então, são os meus meios de comunicação no momento. Maravilha, Fabris, muito legal. E olha só, a gente tem uma tradição aqui no Sessão Aleatória, que é fazer uma pequena atividade quebra-gelo, pra gente se conhecer melhor. A nossa dinâmica de grupo de entrevista de emprego. Os caras te colocam sentadinho assim no círculo, aí fica o pessoal do RH andando em volta com um caderninho, como se estivesse fazendo um estudo sociológico importantíssimo, né? Não, e aquela de você tem que se jogar de costas. Gente, eu acho essas dinâmicas de grupo as coisas mais ridículas do mundo. Sempre são. E as nossas também são, Fábio. É sempre uma coisa idiota e ridícula. Agora, você é fã de futebol, né? Vascaína fanática aí, como a gente já sabe. Sim. E você tá por dentro de cultura pop também. Exato. Você curte filmes de heróis, assim, essa pegada de... Eu curto. Eu vejo tudo. Assim, eu adoro filme de heróis, seja qual for. Se eu disser as coisas que eu já vi por aí, as pessoas vão te falar, sério? Então, deixa quieto. Eclética. Então olha só a ideia maluca aqui dessa história. A gente vai escalar o time ideal do Vasco. Pra não ficar perdendo desses times aí de Série C, Série D que o Vasco anda perdendo ultimamente aí. Ai, não lembro, não. E eu sou a convidada especial, hein, gente? Vocês estão vendo. Vocês verem como é ser especial aqui no Sessão Aleatória. Não, mas é porque a gente vai ajudar o Vasco aqui agora. A gente não vai fazer igual esses programas de futebol de mesa redonda, que o cara fica falando assim, tem o Zezinho Pererê lá, que foi o ponto esquerda de 1928. Não, porque esse time do Vasco aqui, ele vai jogar um Space Soccer. Não, agora você quer minha atenção. É tipo aquele Space Jam, mas do futebol, entendeu? Então é o seguinte, você pode escalar qualquer personagem da ficção pra jogar no glorioso aí no Vasco da Gama. A gente vai pegar aqui todas as posições do time e vamos colocar alguém lá pra ganhar esse campeonato aqui. Vamos ver se dessa vez vai. Então, começando aqui, você tem algum esquema de jogo assim que você gosta mais, sabe? Pode ser um 4-4-2 aqui, tradicional? Pode ser o famoso 4-4-2 mesmo. Isso, é o único que eu conheço, então vai facilitar a minha vida. Então vamos lá. Começando com um goleiro. Aqui, goleira, aqui a gente não tem esse mimimi que só pode ser homem também, não. Qualquer gênero tá valendo, tudo. Qualquer espécie, alienígena. Nossa, tem que pegar alguém de um monte de braços, então. Se alienígena pode? Então, vamos lá. O que teria que ser um goleiro legal? Então, eu pensei, sei lá, na Lula Lelé. Lula Lelé. Que saudade! Sensacional. Quem é? Nossa, Tom, você não lembra da Lula Lelé? Faço a menor ideia. Como assim, Tom? Daquele desenho é uma Lula cor-de-rosa? Roxa? Eu não sei se ela era uma Lula, ela era meio um polvo, não era?
Era meio esquisito. Assim, aí tipo, ele vestia marinheiro e tal. Isso, ele usava um chapéuzinho. Chapeuzinho de marinheiro, gente, que maravilha. Já começamos bem. E ele tocava uma guitarra, um bongô e um sax ao mesmo tempo. Isso. Assim, ali multibraços, assim, não passa nada. E ainda usa, assim, os instrumentos pra bola não passar. Olha aí. Isso aí. Tá Lula ótimo. Lelé com os instrumentos. Lula Lelé com os instrumentos. Laterais. Fábio, vamos lá. Então, A lateral, normalmente, qual é a característica, Fábio? Tem que ser grande, rápido? O que seria um... não, acho que mais rápido, não precisa ser muito grande. Porque tem que ir e voltar várias vezes, então vamos lá. Quem que poderia ser? Então, na direita, assim, eu colocaria a formiga atômica. Eu tô sentindo um padrão. É, exato. Já temos um padrão aí. E ali na esquerda, assim, como assim, é alguém que não é do eixo, vou colocar o ligeirinho. Aí! Eu tô sentindo que o Papaléguas vai ter lugar nesse time aí em algum momento. É, pois é. E vocês sabem que o Ligeirinho foi cancelado, né? Ah, não é possível. O que aconteceu com o Ligeirinho? O que ele fez? Porque o Ligeirinho é estereotipado, né? É um hispânico estereotipado. Ah, por causa daquele... Sombreiro. Ah, tá bom. Eu confundi o ligeirinho com o coelho ricochete. Bingo, 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 coelho ricochete. É, bing, bing, bing. O Ligeirinho é o rato, não é? É o rato. É. O ricochete seria se fosse um jogo de pinball. Tá ótimo. Então, ó, temos Formiga Atômica na direita, temos Ligeirinho na esquerda. Vamos pra zaga agora. Quem que a gente coloca na zaga do Glorioso? Maguilo Gorila. Meu Deus, quantas memórias! Tô viajando de volta pro futuro, no passado, na minha cabeça total agora. Será que ele joga uniformizado ou ele joga com aquela roupinha de gorila dele? Porque ele tem uma roupinha estilosa ali também, né? Ah, deixa ele ali com a roupinha dele, deixa. Vamos. Ele é tipo Tom, assim, é suspensório e gravata. É, deixa ele ali. Vamos colocar então agora volantes. Não, mas eu tenho que falar meu outro zagueiro pra fazer ali. Ah, são dois zagueiros, é. Pô, 4-4-2, são dois zagueiros. E é o capitão, hein? E eu digo que seria o capitão. Olha aí. Ah, Space Ghost. Space Ghost. Space Ghost na zaga. Esse gosto de costa a costa. Agora, eu vou te falar que eu não lembro qual era o poder do Space Ghost. O que ele fazia? É que vocês são crianças, vocês são novas da Cartoon Network. É, eu sou da geração Space Ghost de costa a costa. É, eu não sou não, viu? Eu peguei ele ali na manchete. Eu lembro dele na manchete também, Fábio, mas eu não lembro o que ele fazia. Eu lembro que ele tinha um bracelete, né? Tinha uma nave lá. Aham, e ele tinha uma duplinha de amigos e tinha um macaco, porque sempre tinha um macaco. O macaquinho sempre tinha que ter isso. E ele tinha como se fosse braceletes que soltavam raios, assim. Tinha vários botões no bracelete dele que soltavam raios, então cada um tinha uma dinâmica diferente. Eram raios diferentes, você lembra? Eram diferentes. Tinha campo de força, tinha algumas coisas nesse estilo. Ah, era isso mesmo. Isso, eu achava demais aquele bracelete dele. Mas assim, de acordo com o desenho aqui, ele tinha 6 funções, era meio limitado. Exatamente, né? Era 3 de cada lado. Tá ótimo, então. Então, o capitão do time, Space Ghost. Space Ghost joga mais que o Mauro Galvão? Não. Imaginei. Mauro Geraldo Galvão é insubstituível. Eu também acho. Vamos lá agora, 2 volantes. Quais são as características de um volante ideal? Pra mim, assim, volante é aquele que não deixa ninguém passar. Isso, tá ali pra, né, segurar todo mundo. A bola não passa dele. Então, já que a gente tem ali no meio, na zaga, o Maguilo Gorila, vamos colocar o King Kong. Caramba, respeitável. É maior que o estádio. Mas qual King Kong? É aquele da Nicole Kidman? É que a Nicole Kidman, não foi? No filme? Não, que Nicole Kidman. Não, Não, é. Ai, como é que é o nome daquela menina? não era Naomi Watts? Naomi Watts. Eu lembro mais do King Kong, acho que dos anos 70, acho que de 76. Eu lembro desse mais também. Esse do Peter Jackson eu não vi. Quer dizer, eu vi, mas não lembro. Ah, não perdeu nada. Eu fui embora no meio do filme achando que tava no final, ainda faltava 1h30. Não, mas teve um recente aí que brigou com o Godzilla também. Tem um King Kong versus Godzilla. Esse é mais novo. É, não, esse aí é Juninho. Não viram esse? Esse aí é difícil. É ruim. É. Eu entendo o seu sentimento. Então vamos lá, King Kong, eu já chutaria aqui, ó, já tá, tem um Godzilla aí do lado já pra colocar aí, mas tudo bem, você que faz o time. Não, que eles vão brigar. Não, mas eles ficam de boa no final. Mas aí que tá, olha só, o Godzilla cai bem, porque assim,
começa assim, discutem entre si, mas assim, pelo meio comum, pelo engrandecimento do time, os dois se unem. Pronto. Igual Rincon e Marcelinho. É isso mesmo. União faz a força. Ah, tá. Gente do Vasco, eu lembro do Romário e do Roberto Dinamite. Não sei mais nada. E tem o melhor de todos, que é o Juninho Pernambucano, mas isso aqui a gente fala baixinho. Ah, Juninho, não, o Juninho é legal. Esse cara eu gosto. Esse cara é gente boa. Aliás, o Juninho Pernambucano me segue, velho. No Twitter eu fico mal feliz com isso. Nossa, celebridade. Olha aí, tá famosa! Eu queria ser seguido pelo Juninho Pernambucano. Dá o arroba dele pra gente marcar no episódio. Nossa, sem dúvida. Juninho Pernambucano, vem gravar uma sessão aleatória. Show. Vamos lá, vamos montar o ataque agora. Vamos começar pelos meias. Quem que a gente colocaria lá? 2 meias. Eu acho que ali na meia tem que ser alguém mais cerebral. É o pessoal da criação, né? Exatamente. É, tem que ser alguém mais inteligente, sei lá, o Homem-Pássaro. Homem! Pássaro! Ai, que seleção excelente, cara. Não é esse que depois fizeram um seriado que ele era um advogado? Esse. Harvey, o advogado? É esse? Exatamente. Olha aí, que maravilha. Esse era legal, esse seriado. Tá bom, Homem-Pássaro. Quem mais? E assim, ali na dupla, como também a gente tá colocando mascarados antigos, vai Falcão Azul. Ah, não, Fábio, aí esse eu não lembro. Eu não sei quem é o Falcão Azul. É o que tinha um cachorro? É o que tem um Bionicão, gente. Ah, do Bionicão. Isso, é o que tinha um Bionicão. Eu lembro do Bionicão só. Agora que eu vi aqui a imagem, lembrei do Falcão, mas Bionicão fazia parte. Tá muito bom esse time. E agora a gente só tem que colocar o pessoal agora da frente. Rápidos e certeiros. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar 2 assim, que eu acho que esses aqui ninguém vai se lembrar. Tanda, o Homem Estovão. Nossa senhora. Ele era da família? Não, esse é o Herculoides. Herculoides, tá certo. Esse é o outro que eu vou colocar também. É o Thunder, o Homem Estovão e o Herculoides. Vai colocar também. Mas o Thunder não era, que eu tô vendo aqui, é o Thunder Bárbaro, é isso? Isso. Ele era meio que uma cópia do Conan, não era? É. Mas com o cabelinho do He-Man. É, que também era uma cópia do Conan também. Era um misto ali. Todos esses caras eram isso. E assim, que a série tinha a melhor abertura de todas. No ano de 2000 e alguma coisa, um meteoro se choca com a Lua, tirando ela de órbita. Então, todo o ecossistema do planeta Terra vai pro saco. Então, assim, é sensacional, gente. É pós-apocalíptico o negócio. É coisa apocalíptica, aí tem bruxos, tem umas paradas muito loucas. Ah, que sensacional. Mas muito bem, tamo aí, olha só, que timaço, hein? Que timaço, que sonho ter essa galera jogando. Vocês nunca pensariam ouvir isso no programa de vocês, confesso. Jamais, jamais. Surpreendente. Maravilhoso, gente. Terminamos aqui a nossa dinâmica maravilhosa. Hanna-Barbera, manda aí os mimos. Patrocina a gente. Pô, faz favor, né? Tá ótimo, gente. Vamos então falar do filme? Bora. Bora. Bom, vamos lá então falar do filme. O filme de hoje é De Volta para o Futuro, um dos maiores clássicos do entretenimento mundial e um marco da cultura pop. Fabris, o nosso filme de hoje foi sorteado da sua lista, então fala um pouco pra gente quais eram os filmes que você colocou na lista e por que você incluiu o De Volta para o Futuro. Então, eu coloquei Rock o Lutador e coloquei De Volta para o Futuro. Os dois filmes, assim, passaram muitas vezes na sessão da tarde. Os dois filmes, eu tenho todas as versões, porque eu sou dessas. Não basta ser a idiota que compra o DVD. Olha, saiu o Blu-ray. Estou eu lá comprando o Blu-ray. Olha só. Olha, saiu numa qualidade melhor. A versão estendida. E assim, eu tenho versão estendida de Senhor dos Anéis também. Ah, mas aí, pessoas de bem têm essa versão estendida. E o De Volta para o Futuro, eu acho que é uma trilogia clássica. São filmes que eles são interligados, assim. Eles deixam uma abertura no final do primeiro filme, mas reza a lenda que eles não imaginavam que teria um segundo filme, mas resolveram fazer a brincadeira, tanto que a atriz do segundo filme, que vive a namorada do Marty McFly, é outra. É isso mesmo. Então eles meio que tipo, fez sucesso. Postaram e deu certo.
Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Vamos então falar desse filme, ó. De Volta pro Futuro é um filme de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis, com roteiro do Robert Zemeckis e Bob Gale. O filme é estrelado pelo Michael J. Fox como Marty McFly, Christopher Lloyd como Doc Brown, Lea Thompson como Lorraine Baines e Crispin Glover como George McFly. O Robert Zemeckis é considerado um dos diretores mais inovadores de Hollywood, principalmente pelo seu pioneirismo no uso dos efeitos especiais. Ele começou a carreira no final dos anos 70, mas o primeiro sucesso dele foi em 1984, que foi Tudo por uma Esmeralda, filme com o Michael Douglas e a Kathleen Turner. E foi o sucesso desse filme que cacifou esse cara a fazer o De Volta pro Futuro, que foi o filme seguinte dele em 1985. Outros grandes sucessos dele foram Uma Cilada para Roger Rabbit, em 1986, De Volta pro Futuro 2, de 89, e o De Volta pro Futuro 3, né, de 1990, Forrest Gump, de 94, é dele também, O Náufrago, de 2000, e O Voo, de 2012. O filme mais recente dele foi A Convenção das Bruxas, de 2020. Esse filme é com a Anne Hathaway. Ah, esse filme é tão ruim. É ruim? É ruim. Eu imaginei que fosse. E eu vi que ele tá fazendo um Pinóquio, live action também. Tá pra sair esse ano ainda. Vocês viram falar disso? É o com Tom Hanks? Eu acho que deve ser. Eu vi que tava saindo um filme do Pinóquio, live action, com Tom Hanks de... Gepeto. Ah, então é capaz de ser esse. Ó, e pra falar do elenco do filme, nós temos o nosso maravilhoso quadro Viu ou Não Viu? Fabris, nesse quadro a gente lembra quais foram os filmes de maior sucesso da galera do filme e a gente fala de alguns filmes deles que a gente nunca ouviu falar, porque todo mundo tem aqueles filmes ali que talvez a gente nem devesse ficar sabendo também, porque não são lá essas coisas. Você viu ou não viu? Começando, ó, pelo Michael J. Fox. Esse cara era ator de TV e já fazia muito sucesso num seriado chamado Caras e Caretas. Eu vi. Esse passava no Brasil. Eu vi essa série também, E ele era bem chatinho, bem careta. Ele era o careta da história? É, ele era como se fosse o filho ou o sobrinho careta, agora eu não lembro direito, mas ele era tipo aquele Yuppie todo engomadinho no seriado. Coisa bem anos 80, né? Mas, olha só, com esse filme De Volta pro Futuro, ele virou um dos maiores astros de Hollywood nos anos 90, nos anos 80 e 90. Além da série De Volta pro Futuro, a gente viu ele em vários filmes da Sessão da Tarde, ó. Ele tá no Garoto do Futuro, de 85. Eu vi. O Segredo do Meu Sucesso, de 87. Você viu esse também? Eu vi também. Eu adorava esse filme. Eu vi umas 1000 vezes. Aliás, o Garoto do Futuro, assim, o nome dele é Tim Wolf. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver, porque ele era um lobisomem. Ah, mas aí traduções... Mas é porque eles quiseram pegar o hype do De Volta para o Futuro. Exato. Não tem nada a ver. Mas ele era um lobisomem no filme. Não tem a ver com o futuro. Não tem nada. Mas é isso mesmo. Ó, ele tá também no Doutor Hollywood, de 91. Eu vi. Você viu também? Aliás, só uma curiosidade. Vocês já perceberam que a história de carros é igual à história de Dr. Hollywood? Eu li sobre isso, mas como eu não lembrava do Dr. Hollywood, eu não pude comentar. Mas eu li que, inclusive, rolou não sei se chegou a rolar um processo de plágio, mas teve uma especulação aí, né? Acho que o cara poderia ter plagiado. A história é muito igual, assim. Depois vocês vejam e comparem, assim, com a história de carros, se não tem similaridade no geral. Eu joguei aqui Dr. Hollywood no Google pra ver, né, as cenas do filme, cartaz, essas coisas. Tem 85% do Dr. Ray aqui, né, no Google Imagens. Ainda tem isso, né? Tem esse cara ainda que, meu Deus do céu. Agora, olha só, eu tava vendo a filmografia aqui do Michael J. Fox. Ele tá num filme que eu acho que ninguém viu, que se chama Loucuras em Plena Madrugada. Esse filme é de 1980. A sinopse é a seguinte:
Leon seleciona estudantes universitários para participar de uma caça ao tesouro que dura a noite toda. Ai, meu Deus. 5 equipes Eu vi. precisam solucionar pistas que os levam à próxima pista escondida na cidade. Gente, isso é um Amazing Race. Isso aí era a gincana cultural que tinha em Nova Lima. E eu ia passar as férias lá e era uma semana e a gente correndo igual idiota a cidade inteira, porque naquela época não tinha Google. Não tinha. Você tinha que ir na biblioteca pesquisar. Fábio, você recomenda esse filme, já que você já viu aí? Gente, isso é assustador, porque eu vi esses filmes todos, passou na sessão da tarde. Todos esses passavam. Todos eles passavam. É isso E mesmo. assim, são filmes datados, gente. A maioria são filmes datados. O Segredo do Meu Sucesso é legal. Que é aquele que ele finge que é Um executivo de uma empresa, um jovem executivo, isso, mas né? ele é só um entregador de carta. Exato. E aí ele fica trocando de roupa e correndo de uma sala pra outra, que tem que ir pra reunião. Esse filme É totalmente verossímil, ok. Mas é um filme divertido. doido. Eu adorava esse Dr. filme. Hollywood é um filme legal, eu acho bacana, assim. São, assim, filmes divertidos que hoje em dia, assim, todo mundo quer filme que tenha que bater 1 bilhão, né? Porque, sei lá, fazer um filme, se fizer 25 milhões tá massa e Se pagar já é o suficiente, né? se pagar tá suficiente. Se for o famoso Made for TV, aquele filme que é feito ali pra televisão, tá ótimo também. Então a galera se divertia. Uma coisa engraçada que eu não sei se vocês vão comentar, o De Volta para o Futuro foi quase metade dele gravado com o Eric Stoltz, só que não deu química e eles resolveram bancar o Michael J. Fox gravando à noite, enquanto ele trabalhava de dia em Caras e Caretas e à noite ele ficava gravando De Volta para o Futuro. Então que as cenas no início do filme são quase todas no período noturno. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas exatamente. Foi uma loucura esse negócio. Tem várias declarações dele falando sobre isso. Você sabe que tem um Spielberg nesse filme? Como assim no filme? Ele é produtor. Não, mas o Spielberg tá no filme. Ele está no filme? Está no filme. Não lembro, não. No início do filme, quando o Martin sai correndo da casa do professor porque ele tá atrasado pra escola, ele pega carona num Jeep. E o motorista de um Jeep é quem? Spielberg. Mentira! Caraca! Meu Deus! Não reparei. O Spielberg, ele teve muita influência nesse filme. A gente vai falar um pouquinho mais na parte de bastidores, porque tem umas histórias bem interessantes mesmo. Agora, falando aqui, mais uma que tá no filme, é a Lea Thompson, né? Que ela faz a mãe do Marty. Essa menina era uma atriz de filme trash, antes de estrelar nesse De Volta pro Futuro. A carreira dela no cinema nunca decolou de fato, né? Ela acabou fazendo uma carreira mais sólida na TV. A gente viu ela no Howard, o Super-Herói, de 86. Eu vi. Eu tenho certeza que você viu. Todo mundo viu, né? Todo mundo ficava maluco com esse filme. Era do Pato! Ele Do apareceu, Pato. inclusive, no Avengers. Howard the Duck. Tem, né, a ceninha dele no final, porque ele é um personagem da Marvel. E tem cenas pós-crédito também. Tem pós-crédito com ele, tá certo. Eu acho que ele tá num pós-crédito do Guardiões da Galáxia. E, olha só, ela também tá no Denis o Pimentinha, de 93, A Família Buscapé, também de 93, e Os Batutinhas, de 94. Caraca, que sequência excelente. Que sequência maravilhosa, porque foi tudo um depois do outro aqui que ela foi fazer. Eu já assisti todos esses aí. Eu vi também. todos esses também. Agora, gente, ela fez muito filme trash, muita coisa. Quer ver uma trecheira aqui? Eu acho que a gente não viu, ó. Ela tá no Space Camp. Aventuras no Espaço, sobre umas crianças que estão participando de um Space Camp. Esse Space Camp, pelo que eu entendi, era tipo um... Como é que fala isso, Marina? É uma colônia de férias? É um acampamento de verão que eles têm aqui, que é o que no Brasil seria colônia de férias, só que aqui as crianças vão e ficam lá e dormem lá. Então eles chamam de acampamento. Isso. E aí você tem os acampamentos que são, né, na floresta, nas cabaninhas, e tem o Space Camp, que ele é temático de tecnologia, coisa espacial, ciência e tudo mais. Inclusive, se os meus filhos um dia quiserem ir, esse é o único acampamento que eu banco. O resto fica em casa assistindo televisão. Mas tem que tomar cuidado, porque nesse filme aqui eles vão pro espaço de verdade, porque o foguete que eles estão lá é acidentalmente lançado pra órbita. É, se você deixa o foguete de uma forma que ele pode ser acidentalmente lançado, Isso. é bom que a gente vai ganhar milhões com o processo que a gente vai abrir, entendeu? Porque mandaram nossos filhos pro espaço. E se eu falar que eu vi? Não é possível.
É sério, eu vi. Fábio está hackeando, viu, não viu. Não é possível. Então vou ver outra aqui, Fábio, não é possível. Ela tá também num filme que chama Mayor Cupcake, de 2011, que é sobre uma esforçada cozinheira de cupcakes que é acidentalmente eleita prefeita de uma cidade soterrada em dívidas. Despreparada, ela conta com a sua esperteza para limpar a cidade. Essa você não viu. Não, esse eu não vi, gente. Aí vocês também pegaram pesadinho com a titia. Então coloca na sua lista aí, ó, Mayor Cupcake. Eu posso fazer uma menção honrosa? Claro. O Christopher Lloyd, ele fez um Klingon. Ah, é verdade. No terceiro filme de Jornada nas Estrelas. Eu vi foto disso. Eu não lembro desse terceiro filme. Qual que é? O segundo é A Ilha de Khan. É A Busca de Spock. A Busca de Spock. Nossa, ele de Klingon. É porque o Spock morre no segundo filme, spoiler. Gente, mas spoiler de filme de Star Trek primeira geração não é spoiler. Spoiler de filme de 20 anos atrás. Então assim, aí nesse filme ele assim descobre que ele meio que renasce junto com o planeta Gênesis. Aí o filme seguinte é o filme das baleias. E tem Viagem no Tempo. Que é Volta para Casa, esse quarto? É o Volta para Casa. Esse eu lembro dessa história da baleia. Agora, já que você citou o Christopher Lloyd, eu lembrei também aqui, ó, ele tá na família Addams também, né? Que ele é o tio Funério, né? No desenho é o tio Chico. Tio Chico. Mas no filme ele chamava Funério, Funesto, porque vinha de Fester. Eu acho que traduziram como Funério, que eu lembro disso, era o tio Funério. Nossa, não tem a menor chance de eu chamar esse senhor de Funério. Não, e é engraçado, eu sempre chamei de Fester. Porque o Fester é o nome em inglês, só que no desenho animado É o tio era Chico. tio Chico. Eu lembro do tio Chico também. Mas Funério eu nunca ouvi. Dublado era Funério. Eu acho que era, eu lembro Que era disso. vinha de funeral, meio que de morte. Deve ser. Fui fazer um joguinho. Agora, olha só, Fábio, eu vou fazer um desafio aqui pra você, ó. Quero ver se você assistiu esse cara no Lampreias ao Ataque, filme de 2014. Ah, não, gente. Depois de devorar toda a população de peixes, milhares de lampreias famintas começam a atacar os habitantes de uma cidade à beira de um lago e a comunidade luta pela vida. Não. Mas isso não é piranha? Não viu esse? Eu nunca nem ouvi falar. Tá aí, ó, Christopher Lloyd. Esse é daqueles filmes do Space, daqueles canal... Deve ser aqueles filmes feitos pra TV, né? Nossa senhora. O cara faz com $15 e... Nossa, mas é meio que filme de terror. Com lampreias? É, porque aqui, eu pus aqui filme das lampreias do Christopher Lloyd, apareceu um filme que chama Bloody Lake. É isso aí. Chama Lampreias ao Ataque, em português. Eu vou mandar pra vocês aí, colocando no grupo dos aleatórios aí, tô mandando pra vocês o pôster. É medonho. Meu Deus, que estou impactada. Eu não assistiria esse filme só por esse pôster, inclusive. Eu já não veria esse filme, mas esse pôster... Essas coisas é melhor não ver, gente. Ficar no mundo das ideias. Eu não gosto de filme gore, assim, sabe? Não... eu também não gosto. Igual aquela série de filmes Jogos Mortais, eu não vi nenhum. Eu também não. Mas esse das lampreias é esse estilo de filme, será? Mas pelo pôster, deve ser, né? Vamos lá então, gente. Vamos pro sinopse aqui do De Volta para o Futuro, ó. Aqui é a sinopse do MDB, hein? Fazer aquele nosso, primeira passada na sinopse, que é: Marty McFly é um estudante de 17 anos que é acidentalmente enviado 30 anos no passado num carro inventado pelo seu amigo, o cientista Doc Brown. Ô Fabrício, o IMDB, ele faz as piores sinopses de filmes de todos os tempos. E então por isso que a gente sempre lê aqui a sinopse do IMDB, pra gente, já setar aqui a expectativa lá embaixo, e qualquer coisa que a gente falar depois vai bem, entendeu? Justo, muito justo, justíssimo. Que é isso aqui, o nível do negócio. Eu vou fazer então aqui a minha sinopse, só pra dar uma, contextualizar um pouco melhor aqui, ó. O Marty McFly é um estudante que vive na pacata cidade de Hill Valley em 1985 e descobre que o seu amigo, o excêntrico cientista Doc Brown, inventou a máquina do tempo. Não inventou o carro, né? Ele inventou o negócio. Excêntrico porque funcionou. Porque não funcionasse ia chamar de doido. É isso aí. Então, após um incidente em que o Doc é atacado por terroristas, o Marty acaba entrando na máquina do tempo e se transportando 30 anos para o passado, para 1955. Agora preso no passado,
o Marty começa a procurar pelo Doc Brown, mas acaba esbarrando sem querer nos seus pais, que estão agora, né, com a mesma idade dele. O que acaba complicando enormemente a situação é que o Marty acidentalmente modifica os eventos-chave que fizeram com que seus pais se apaixonassem. E pior, acaba fazendo com que sua mãe se apaixone por ele em vez do pai, colocando em risco a sua própria existência. Depois de encontrar o Doc Brown e explicar todo o rolo da viagem no tempo, eles acabam elaborando um plano em que o Marty tem exatamente uma semana para consertar o relacionamento dos pais, de forma que ele possa voltar para o futuro. E é isso o filme. Vamos lá então, vamos fazer uma rodada rápida aqui de opiniões. Fábio, se você quer a nossa convidada de honra, começa aí. Qual é a sua sensação? Você reviu esse filme, Fábio? Se você já tem ele na cabeça e não precisou rever. Então, assim, eu vejo esse filme pelo menos 4 vezes por ano, fora as vezes que tá aparecendo na televisão. Meu Deus do céu. Está respondido, então. E eu não tava brincando, assim, eu tenho pelo menos 3 versões em mídia física desse filme. Meu Deus, cara. E aí, qual é a sua relação com esse É filme? um filme que se sustenta, sem brincadeira, assim, é um filme que eu gosto muito. Eu acho que é um filme que se sustenta porque ele trabalha muito essa questão da viagem no tempo, assim, de uma forma leve. Tem as piadas que a gente vai entender que, em 1955, o Doc fala pro Marty: então quem é o presidente no futuro? Ele fala: é o Ronald Reagan. Essa é muito boa, cara. Aí, Ronald Reagan? Quem é? É o ministro? É o Jerry Lewis? Essa parte é muito boa. Aparece, né, pouco antes, na marquise lá do cinema, que tá passando um filme com ele, né? Então, assim, você já vai conectando tudo, assim. Naquela época ele era ator, né? Então, assim, ninguém imaginaria que o cara ia ser presidente. Eles fazem essas piadas e o filme acaba por se passar já no nosso passado, assim, de 1955, a gente não sente muito essa questão do olha só como essa roupa está datada. Então você já meio que embarca, assim, no geral, no visual. Acho que a direção de arte do filme é muito boa, até mesmo a máquina do tempo, que eles pegam um DeLorean e eles brincam com isso. Se for fazer uma máquina do tempo, vamos fazer num carro revolucionário. E o DeLorean, na época, assim, era um desses carros. Só tinha um motor horroroso, que não corria nada. Eu não sei como ele fazia 140 km por hora. Você pode ver que ele demora para correr de uma Kombi. Então, assim, visualmente era um carro sensacional. Era de aço galvanizado, alguma coisa assim. Era de aço inox, de fazer panela o negócio. E, assim, tinha as portas em gaivota. Então, assim, era um carro, assim, conceito. Era esses carros que você via no salão do automóvel e falava: nossa, vai ser o carro daqui a 30 anos. Então, assim, eles ousaram, brincaram com isso. E eu acho que eu falo assim, sem parecer pegas, assim, é um jovem clássico. Esses filmes, assim, que você fala: nossa, como é bem escrito, o roteiro é redondinho. Com certeza, exatamente. Eu acho que, assim, se você vê os 3 filmes, você vê como uma coisa puxa a outra. Aí tem uma menção no primeiro filme de uma foto do relógio, aí lá no terceiro filme eles mostram quando foi tirada aquela foto. Eles vão fazendo essas brincadeiras e eu acho que a gente acaba embarcando. É o famoso, a gente compra a história. É isso. Esse roteiro, ele é fechadinho. Inclusive, ele é considerado por especialistas como um dos melhores roteiros já filmados. Porque ele tem todo esse lance, né? Ele se passa em 3 tempos diferentes, né? Ele se passa no presente, entre aspas, que começa em 85, ele vai pra 55 e depois ele volta pra 85 modificado e tá tudo amarradinho, assim, tudo tem consequência, tudo que eles falam, eles, né, usam lá na frente pra fazer uma brincadeira, alguma coisa assim. É muito legal mesmo. Marina? Eu gosto desse filme, eu gosto mais da trilha sonora do que de qualquer coisa. Você gosta do... Eu sou muito movida à trilha sonora, né? Quem me conhece aqui no Sessão Aleatória sabe disso. É o Power of Love. Eu gosto muito das músicas e o fato deles terem conectado, né, o Chuck Berry no final, eu acho muito legal. Tem essa piadinha também, é verdade. Eu acho sensacional essa piada. É muito legal. Chuck, aqui é seu primo. Você tem que escutar isso. Escuta aqui, aquele som que você tava procurando, escuta aqui, é muito legal. Agora, vocês sacaram que o cara que fez a música, eu não vou lembrar o nome dele agora. A música do filme é esse Power of Love, né? E toca o tempo todo e tudo. E aí no início, quando o Marty vai fazer lá aquela apresentaçãozinha, é o cara. A apresentação no início, ele tá lá. Exatamente, é o cara que fez a música, é o cara que dá a gongada e fala: tá muito alto, para com isso. Esse barulho é sensacional. Tem um monte dessas piadinhas assim, né? É muito legal. Bom,
seu veredito sobre o De Volta para o Futuro? Ah, eu não tenho muito o que falar de Volta pro Futuro, não. E vocês sabem que eu demorei bastante pra assistir esse filme mesmo, pra valer. Acho que isso foi nos anos 2000 e pouquinho, 2010 e pouquinho, inclusive. Faz 10 anos que eu assisti a trilogia completa. Prestando atenção de verdade, né? Mas você não tinha assistido quando criança? Ah, assisti de orelhada, igual Dudu. igual o Dudu, igual a Lagoa Azul. Todo mundo acha que viu, mas não viu. Lagoa Azul. A Fabris viu. Ela viu todos os filmes. Então, todo mundo viu, só que aí quando a gente foi discutir o filme antes de ver o filme e a gente assistiu o filme, a gente na verdade tava falando do 2, aí tinha coisa que nem tava no filme, A gente não então... lembrava de nada, a gente achou que conhecia e não sabia. Você entra nesse loop de que você acha que você lembra da história, que você acha que você viu, E não mas viu. você não viu foi nada. É uma coisa que eu sempre comento, é igual o tema de Karate Kid, todo mundo sempre lembra do tema do segundo filme. Ah, isso E do mesmo. Rock também, né? Do Rock também, é isso aí. Do Rock, todo mundo sempre lembra de Eye of Tiger. Isso. Que aliás eu toquei no meu casamento. Olha aí. Que legal. E assim, as pessoas têm essas falsas lembranças que eu acho sensacional. E tipo, as pessoas juram que viram. E na época do Lagoa Azul, assim, já viajando aqui um pouco, tinha o filme genérico que passava no SBT. Esse era o Paradise. É. Olha aí! Esse. Nossa, desenterrou. Exatamente, Fabrício. É o genérico do Lagoa Azul. Tá vendo? Vocês tinham que ter me chamado pelo Lagoa Azul também. Quando eu falo que eu vi, eu vejo. Ai, vocês estão achando o Lagoa Azul zoado? Vai ver o Paradise, vai ver o que vai sair daí. Porque é no deserto, né? Eles se perdem no deserto. Gente E do tipo, céu. numa espécie de oásis, alguma coisa assim. É bizarríssimo. Excelente. Como eles fizeram uma coisa tão sensacional que foi pegar um grande mote, que é a invenção da máquina do tempo que funciona, pra resolver miudezas como o casamento dos pais do cara. Miudezas. O cara ia sumir com miudezas. Ou depois a prisão do filho do moleque. Tanta coisa que você poderia resolver com a máquina do tempo, você resolve Questões domésticas. cuidar de questões daquela cidadezinha pequenininha. Pensa, voltou pra 55, né? É. Ó o BO que dava pra ter resolvido em 55. O tanto de coisa que dava pra fazer e eles ficam restritos, né? É uma ambição muito grande pra resolver pequenas questões. E isso é incrível. Eu acho muito incrível como eles conseguem fazer isso. E é muito circulinear, né? É isso mesmo. É um mundinho ali daquela cidadezinha. O quanto eles conseguem criar de historinhas pequenas que são resolvidas muito rapidamente, colocando uns contextos nada a ver. Acho que isso fica um pouco mais presente no 2 do que no 1, mas é muitíssimo interessante como todo o lance do problema de família, do pai dele e tal, são resolvidas com questões muito, muito simples. Agora, esse filme, ele tem um último detalhezinho aqui, que é curioso, porque eu não lembro dos outros dois. Eu até quero rever, mas eu não lembro qual é o arco que rola da historinha toda. Mas nesse filme, por exemplo, o Marty, né, que é o personagem principal, ele não tem arco. Ele não aprende nada, ele não evolui, né? Isso é meio que um mandamento de roteiro, né, que o pessoal sempre fala de o personagem principal é o cara que ele aprende, né? Ele se desenvolve, é o tal do desenvolvimento do personagem. E nesse filme não tem, não. O Marty, você só quer voltar pra casa. E mesmo assim, o filme é incrível. Você se conecta com ele, com tudo que ele tá vivendo ali, né? Você entende o drama do cara. É muito bem feito mesmo, é muito legal. O senso de urgência é muito grande nesse filme. Isso, exato. E eles têm uma máquina do tempo. Mas eles criam um senso de urgência na questão de que, assim, pra ela funcionar, né, é o tal lá do 1.21 gigawatts. Então, assim, não é qualquer hora que vai funcionar, né? E fazem um negócio muito legal. Isso acaba virando também um dispositivo do roteiro, justamente pra criar esse senso de urgência. Por mais que eles tenham uma máquina do tempo ali, pra eles poderem usar, né, eles têm que fazer as coisas rápido ali, ele tem pouco tempo pra resolver a situação. E isso deixa tudo, né, dramático. É muito bom. E o bom que é um carro, né? Porque eles queriam fazer numa geladeira no começo do filme. Ah, essa história da geladeira é inacreditável. Fizeram numa cabine telefônica, né? Mas eu falei, e eu juro que eu falei sem pensar nisso. Eu tava falando de Bill e Ted. Se você acredita, tudo bem, Luiz. Tá ótimo. Eu juro que só depois que eu falei, eu cutuquei a onça. O deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1h, 20 minutos e 0 segundos! Ai, Jesus Cristo!
Jesus Cristo, doutor, você desintegrou Einstein! Calma, Bart, eu não desintegrei nada. A estrutura molecular de ambos, Einstein e do carro, estão intactas. Então onde diabos estão eles? A pergunta correta é: quando diabos estão eles? Veja, Einstein é agora o primeiro ser do mundo a viajar no tempo. Eu o enviei pro futuro. Maravilha, gente. Vamos então falar rapidinho aqui de algumas histórias de produção e bastidores desse filme. Tem várias histórias legais, a Fábio já tocou em algumas aí, ó. Vamos descobrir de onde veio essa pérola do cinema pipoca hollywoodiano. Esse filme começa em 1980 com esse cara chamado Bob Gale. Ele era um roteirista, né, e parceiro de longa data do Robert Zemeckis. Eles estudaram cinema na Universidade de Southern California nos anos 70, junto com Spielberg, George Lucas, John Carpenter. Eles eram daquela patota lá. Daí, desde cedo, eles começaram a trabalhar juntos e colaboraram em vários roteiros para TV e cinema. Só que eles não tinham conseguido emplacar nenhum sucesso ainda. E eles vinham de 2 grandes fracassos em colaborações com Spielberg. Vocês guardem essa informação porque será relevante no futuro, hein? Então, vamos fazer aqui a conexão com o futuro. Um desses fracassos foi um filme chamado 1941, Uma Guerra Muito Louca, de 79, que foi direção do Spielberg com roteiro, né, do Zemeckis com o Bob Gale. O filme seguinte chamava Carros Usados, de 1980. Dessa vez foi dirigido pelo Zemeckis, com produção do Spielberg, mas também foi um fracasso de bilheteria. Foi nessa época que esse Bob Gale foi visitar os pais dele e ele tava lá olhando o yearbook. Como é que fala isso, Marinho? É o álbum de formatura? Colégio? O anuário, né? Anuário, isso. E aí ele ficou vendo aquelas fotos antigas e pensou assim, como é que seria, né, se eu conhecesse o meu pai nessa época? Será que eu ia ser amigo dele? Será que, né, a gente ia se dar bem e tal? E ele comentou essa ideia com o Zemeckis. O cara falou, que legal, dá pra gente bolar um roteiro baseado nisso aí. E aí bolaram um conceito, né, do que viria a ser o De Volta pro Futuro, né, que seria um estudante do ensino médio que volta no tempo e interage com os pais. E começaram a apresentar essa proposta pros estúdios de Hollywood. Só que os produtores entendiam que esse filme seria uma comédia adolescente. E nessa época, as comédias adolescentes que faziam sucesso eram aquelas, uma pegada meio mais apimentada, entre aspas, tipo assim, Porky's, sabe como é? A Última Festa de Solteiro, Férias do Barulho, esses filmes, essas comédias idiotas, tinham uma pegada mais sexual. E então, esses Zemeckis e o Gale, né, ficaram andando com essa ideia pra lá e pra cá, mas os produtores acharam que, esse filme não tem a ver com o momento, né? Assim, não conseguiram vender a ideia. Eles apresentaram para mais de 40 produtoras, né? E sempre a mesma desculpa, tipo, você não é muito inocente, é muito certinho e tal. Um cara virou pra ele e falou assim, por que você não apresenta isso pra Disney? Porque isso parece um filme da Disney. E aí eles tentaram apresentar na Disney, mas aí a Disney ficou chocadíssima, falou, não, mas isso aqui é um filme que fala de incesto, vocês não podem fazer isso aqui na Disney. A mãe apaixonou pelo filho, que loucura e tal. Então assim, ninguém entendeu qual era do filme, na real. E aí eles, engavetaram a ideia e deixaram quieto. No meio dessa confusão toda, o Spielberg leu o roteiro e adorou. E ficou mega empolgado, falou, vamos fazer esse filme, é das coisas mais legais que eu já vi e tal. Só que os caras estavam numa pegada de assim, a gente já fez 2 filmes com o Spielberg. O cara era brother deles. Assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa sem o Spielberg, sabe? Porque senão a gente vai ficar muito marcado, vai ficar parecendo que a gente só faz esse filme porque é amigo do cara. Então eles queriam meio que sair da sombra do Spielberg. E acabaram engavetando a ideia. Tipo, deixa quieto, foram trabalhar em outro filme. E aí conseguiram emplacar um sucesso, que foi o Tudo por uma Esmeralda, que saiu em 84. E aí sim, foi uma das maiores bilheterias do ano e tal. E aí a coisa muda de figura, né? Em Hollywood é assim, você emplacou um filme, aí os caras agora vão sentar pra conversar. E eles começaram a receber um monte de telefonema da galera que tinha batido a porta na cara deles. Os caras falaram que não e começaram a ligar, não, vamos conversar aqui e tal. E aí eles falaram, agora que a gente tá por cima, vamos dar moral lá pro Spielberg, que, né, topou quando a gente tava por baixo. E ligaram pro Spielberg e falaram, cara, você quer fazer o filme? E agora sim, o roteiro é seu, a gente, né, te dá. E o Spielberg topou na hora. Falou, não, mas você que vai dirigir aí e tal. E deu pro cara dirigir, mas ele topou produzir. Então foi aí que a coisa começou a sair do papel. E aqui é que entra a história que a Fabris já comentou, que eu queria comentar também. Foi o lance do protagonista. Então assim, desde o início, o Zemeckis e o Gale queriam o Michael J. Fox pro papel do Marty. Só que tinha 2 problemas. Um era que ele participava, né, do Caras e Caretas. E esse tipo de produção é igual a novela, né? Os caras gravam o dia inteiro, todo dia. É um esquema de gravação pesada, né? Que
seria difícil conseguir a agenda do cara, né, por várias semanas para gravar um filme. E além de tudo, eles estavam sofrendo pressão do estúdio também para escalar esse Eric Stoltz, que era um cara que tava despontando na época, né, eram as grandes promessas de Hollywood, não sei o quê. Aí beleza, chamaram esse Eric Stoltz. Só que aí o produtor lá do filme, caras de estúdio, falaram assim, olha, chama o cara e grava aí com ele. Se não der certo, a gente deixa vocês gravarem o filme de novo. Podem refazer. Os caras estavam apostando mesmo nesse sujeito. Só que depois de 6 semanas de filmagem, o Zemeckis falou, gente, não tá rolando. Além do cara ser muito sério, né, ele não tava muito na mesma pegada de comédia dos caras, ele tinha aquele esquema, aquela porcaria do método. Olha aí a gente falando esse negócio de novo. Ele tava enchendo o saco de todo mundo, porque assim, ele não respondia se chamasse ele pelo nome dele, só respondia se chamasse ele de Martin. Aí nas cenas de briga, ele tinha que brigar lá com o Biff, aí ele começou a encher o ator de porrada, tipo assim, ficou com raiva do cara, entendeu? Ele falou, não, que o Martin nessa cena tá muito revoltado e tal. E os caras falaram, cara, peraí, cara, não é assim não, vamos conversar aqui e tal. Começou a ficar um climão insuportável na produção. Só que uma coisa é você fazer isso e você é o Al Pacino, entendeu? E carrega o filme nas costas e ganha o Oscar. E outra coisa é você o Eric Stoltz no início de carreira, entendeu? E aí o diretor vira e fala assim, cara, vaza, entendeu? Menos. Exato, né? Eu fiquei pensando aqui, o cara achou que tava gravando um Poderoso Chefão, né, velho? Exato, exatamente. Porque esse cara acha que é, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí o Zemeckis decidiu que precisava mudar o cara e falou com o Spielberg assim, falou, cara, Spielberg, tem que ser o Michael J. Fox. Esse é o cara pra fazer o filme. Vê aí o que você consegue. E o Spielberg pegou o telefone, deu 2 telefonemas lá e, pô, conseguiu liberar o cara. E foi esse esquema que você comentou, Fábio. Olha só. O Michael J. Fox, ele mesmo conta que era assim, né? Ele filmava o seriado das 10 da manhã às 6 da tarde, daí ele ia pro estúdio filmar o De Volta pro Futuro, filmava das 8 da noite às 3 da manhã. E foi assim por 2 meses. O cara ficou vivendo desse jeito. Ele conta que tinha dia que os caras tinham que jogar ele no chuveiro, dar uma chuveirada nele lá e vambora, e botava ele no carro, ele ia dormindo, entendeu? E acordava e não, vamos filmar aí. Nunca trabalhou em evento esse menino. Ele não tem a resiliência da produtora de eventos. É. Mas olha só, inclusive várias cenas desse filme ele filmou sozinho, porque os caras já tinham filmado, né, os outros personagens interagindo com o Eric Stoltz, e depois filmaram só o Michael J. Fox reagindo e editaram as cenas junto. Então, ele praticamente nem filmou com as caras. Eu fico imaginando o Eric Stoltz, ele tipo, tá vendo? Ali, aquele chapéu ali é meu, aquele ali sou eu. Aquele nariz ali sou eu. Aquela mão ali é minha. Com certeza tem disso. Mas olha só, o resultado final foi um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos. Ó. Com um orçamento de 19 milhões de dólares, o filme fez mais de 380 milhões de bilheteria, rendeu uma franquia que se tornou uma das mais duradouras e lucrativas do entretenimento. E eu só vou deixar aqui um último comentário. Como a gente também falou do DeLorean, tem um episódio maravilhoso lá do 80 Watts, do nosso querido Chico, com o Fabioca, onde eles falam lá toda a história desse carro, excelente, e como a Fábio comentou, Fábio, o carro não chegava a 88 milhas por hora. Inclusive, o Fabioca conta que eles tiveram que trocar o velocímetro, porque o velocímetro não ia até 88. Tipo, ele só ia até 85. Os caras trocaram pra fazer o negócio do filme. Assim, já que a gente tá falando de carro, não tem aquela cena final do Curtindo a Vida Doidado que a Ferrari cai no meio do mato lá e esbagaça toda? Sim, isso. Então, na verdade, você só tem uma carcaça ali por cima. Eles colocaram essa carcaça em cima de um Mustang, que eles não iam destruir uma Ferrari GTO. Que maravilha. Ai, gente, excelente. É isso então. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Troféu aleatório. Vamos lá, minha gente. Troféu aleatório, um dos maiores prêmios do entretenimento mundial, né, onde nós premiamos aqui os aspectos mais inusitados desses filmes maravilhosos que a gente conversa por aqui. Eu vou começar com a nossa convidada de honra. Fabris, qual é o seu troféu aleatório para De Volta para o Futuro?
Eu acho que o troféu geladeira de ouro, que eles pensaram, não vamos colocar uma geladeira, senão crianças imbecis vão entrar e ficar presas aqui dentro. Sem dúvida. Então, estão de parabéns por pensarem nisso. Responsabilidade. Porque naquela época, geladeiras trancavam, tá, gente? Não era que você conseguia empurrar por dentro. Foi um dispositivo de segurança, eles não colocaram a geladeira, pra evitar acidentes. É o setor de vai dar merda O funcionando setor de vai dar assim. merda, exato. Então, eu acho que é o geladeira de ouro. Mas, Fábio, você conhece essa história da geladeira? Você lembra como é que é? Isso, eles queriam que a máquina do tempo fosse uma geladeira no filme, é isso? Isso, era pra ser uma geladeira. E no final do filme, por exemplo, que em vez do raio, porque assim, o raio também foi uma solução de roteiro. Porque pra baratear que eles iriam invadir a Área 51, porque o Dr. Brown, ele participou do Projeto Manhattan e ele sabia onde tinha uma ogiva atômica pra poder explodir Nossa! e fazer o DeLorean conseguir o 1.21 gigawatts. Gente do céu. Bom, não vamos tirar a razão dos produtores aí que modificaram o roteiro, fizeram muito bem. Excelente troféu. Vamos lá, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o De Volta para o Futuro? O meu troféu aleatório é o troféu Família Gigante, porque isso é uma coisa que só acontece em famílias grandes. Comigo, eu vou explicar porque comigo não aconteceu. Muita gente já sabe, assim, eu tenho um irmão, mas até os meus 15 anos eu fui filha única. Então, quando você lavava a roupa em casa, as roupas de femininas adultas eram da minha mãe, as roupas masculinas adultas eram do meu pai, as roupas de criança eram minhas. Esse negócio de olhar pra cueca e achar que o nome do cara é Calvin Klein, de escrever o nome na roupa, é só de família muito grande. Eu nunca ouvi falar nisso e eu andei perguntando assim, gente, vocês por um acaso tinha seu nome escrito na sua roupa? Quem me respondeu que tinha e não tinha irmão, falava, minha mãe escrevia porque eu perdia minhas roupas no colégio direto. Esquecia meu casaco no colégio, então minha mãe escrevia meu nome na etiqueta. Mas na cueca não ia acontecer isso, né? Não vai perder a Exato, cueca. mas na cueca, quem me falou que tinha, não vou dar nome aos bois, mas assim, tem uma família muito grande e tem bastante tempo isso. É pra não misturar a Era roupa pra da não criançada. Entendi. Mas assim, a gente sabe que isso tudo é pra merchan, né? Sim. Esse filme tem uma quantidade absurda de merchan. Igual o FedEx no Náufrago. O filme do Náufrago foi feito pela FedEx. Assim, eles emprestam até o aeroporto próprio. Excelente. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu Priscila, aonde está você? Vai pro, como vocês sabem bem, tem um olhinho de águia. Ai, quem caiu dessa E vez? tem uma hora em que eles colocam o Einstein dentro do carro e filmam um carro por trás. E aparece o cachorro por cima do encosto do banco. Eu falei, que cachorro tem a altura acima do encosto do banco? Mas o banco não podia tá mais baixo? Aí eu fui ver. E realmente, em alguns takes, eles colocam uma pessoa vestida de cachorro. Não. Para não meu precisar Não é possível. ficar tendo que cuidar do cachorro no filme o tempo todo. Meu Jesus. Não, então você tá deduzindo isso ou você viu que Não, realmente eu juro que eu fui checar. Eu juro que eu fui checar Você é chato demais. se eu não estava louco da minha cabeça. Só que era uma probabilidade grande, mas é sempre bom checar também. Depende do dia, né? Você não está ficando louco da sua cabeça. Tá ótimo. O meu troféu é o troféu La Garantia Soy Yo, de confiança absoluta no próprio produto, que vai pro Doc Brown. Não sei se vocês repararam isso. Na hora que ele vai demonstrar a máquina do tempo lá pro Marty, ele coloca o carro, ele tá controlando o controle remoto ali o carro. E ele fica parado exatamente no ponto onde o carro supostamente vai desaparecer. Mas aí, quando o Marty percebe que tem um carro acelerando em direção a eles, né? Ele dá um passo pro lado e o doutor puxa ele assim de volta, fala, não, fica aqui. E fala assim, não se preocupe, Marty, se os meus cálculos estiverem corretos, não sei o quê. Eu falei, cara, como assim se os seus cálculos estiverem corretos? Se estiverem errados. Você tá pelado, que o carro a 140 por hora, tá maluco. Cachorro. Você já fez isso antes? Exato. Arrisca a sua vida, não a minha, né? Que loucura aquela demonstração dele. Então, assim, achei que ele realmente estava ali, confiante. Dr. Brown leva aí o troféu aleatório. Marina, quem que pode entregar esses troféus aleatórios? Eu já sei, inclusive, vão ser dublês vestidos de cachorro que vão entregar esse troféu. Aliás, eu queria falar mais, o Dr. Brown é um grande matemático, porque além dele conseguir calcular a viagem no tempo, o planeta Terra
ele não fica parado. Então ele tem que calcular também que o planeta Terra está se movendo no espaço. Isso é um comentário maravilhoso que meu pai, que é físico, ele sempre fala isso em todo filme que a gente vê de viagem no tempo. Meu pai fala a mesma coisa. Ele fala, não é só uma questão de tempo, você tem que se deslocar no espaço também. Não faz sentido viagem no tempo por causa disso. Então quer dizer que seu pai fala isso quando ele assiste filme? Sim. Nossa, entendo agora várias coisas. Ah, entendi. Entendo várias coisas Não agora. entendi esse comentário. Não, Entendo, as gerações futuras fazem todo sentido. Digamos que a gente sempre comenta esses aspectos. O mais assustador é que eu falo as mesmas coisas que o pai dele, ou seja... Tá vendo? Olha aí. Mas eu acho que O mentes eterno brilhantes, retorno. Fábio. Mentes brilhantes. Ah, gente, excelente. Marina, a gente tem mais algum recado hoje? Ou já A somos gente bem tem de um recado recados? que rufem os tambores! Fabris, você acaba de se tornar oficialmente real, oficial, carimbado, carimba aí! Você agora é uma aleatória! Você faz parte do nosso hall de aleatórias. Você vai parar na nossa lista de aleatórias, que por enquanto é a minha planilha de Excel. E aí você agora é a nossa aleatória número 19. Então se um dia você precisar de algum número, sei lá, pra jogar na Mega Sena, ou então se alguém falar, me dá um número aí de 1 a 100. 19 a partir de agora é o seu número de aleatória e você se tornou real oficialmente uma aleatória do Sessão Aleatória. Adorei. Seja lá o que significa Você acabou isso. de ganhar uma linha na minha planilha. Isso, é exatamente Mas quem isso. sabe no futuro, quando esse podcast ficar gigante e a planilha estiver gigante, isso pode significar alguma coisa. Por enquanto, só significa que você será mencionada over and over and over again nos episódios. Você vai fazer parte, se você quiser, claro, do nosso grupo de aleatórias no Telegram, onde a gente posta todas as imagens aleatoriamente no dia da gravação. Chama então nós. depois, quando você for escutar o episódio, você consegue voltar lá e ver tudo isso que a gente tá falando, você consegue entender o porquê que naquele dia foram postadas essas imagens. E você também vai mandar mais filmes pra gente pra sessões temáticas. Em 2022 a gente tem sessões temáticas aqui no Sessão Aleatória, onde quem escolhe os filmes são só os nossos aleatórios. Olha quantas vantagens, sabe? Várias vantagens. E não é Várias só vantagens. os óculos Não é Vision. só isso. Porque a TechPix filma, fotografa. É MP3. Já que você falou de TechPix, na época que eles venderam um tablet, né? Eles chegaram a vender um tablet. Então, assim, se você fizesse as contas, saía mais caro que um iPad. Nossa, Como assim? porque só os tem juros 27 parcelas de R$50. E não eram só as parcelas, você tinha as intermediárias de 250. Meu Deus do céu! Deus do céu, é igual comprar casa. Eles tinham essas intermediárias, então Tinha que assim... ir amortizando o negócio. Mas como passava na Band, naqueles programas whatever, as tiazinhas achavam que era ok, tipo, Ô, dó. que compravam as Tinha que ser crime. Era crime, sério, sem brincadeira. Pronto, André, tá aí o meu recado. Se você quer se tornar um aleatório e entrar na nossa lista igual a Fabris acabou de entrar, coloca o seu filme no nosso baldinho de pipoca pra você ser sorteado. É isso, gente. Porque, Fabris, você foi eleita por nós, você foi escolhida a dedo. Mas as pessoas, os réis mortais, eles podem entrar no nosso balde de pipoca e colocar os filmes lá e eles podem ser sorteados. Ou seja, eu tive que fazer por merecer. Eles bastam ter sorte. Essa é muito boa. Eu acho que os aleatórios podiam começar a eleger os futuros aleatórios. Olha aí, mais uma, Pra entrar na exatamente, panelinha. mais uma coisa que poderia ser eleita. Tá ótimo, gente. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana. O que foi? Você, George McFly? Sou, e quem é você? Ei, por que você deixa esses caras fazerem o que querem com você? Eles são maiores do que Levanta eu. essa cabeça, tenha mais respeito por si mesmo. Não sabe que se deixar eles pisarem em você agora, vão pisar pelo resto da sua vida. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Marina, qual é o assunto aleatório da semana? Ó, gente, vamos lá. Tenta aqui, pensa comigo. Vai fazer sentido, ó. O Marty McFly, ele tava no high school. High school é mais ou menos
a época do ensino médio. Isso. Então, pensando em quando eu estava no ensino médio, e aí o Tom sabe que eu tenho muita dificuldade em calcular que ano que aconteceu o quê na minha vida estudantil, mas uma coisa eu lembro muito bem. Afinal, Afinal, o quê? era só uma questão de levar a sua avó na escola. Bingo no Sessão Aleatória aí, vó que faz você pular um ano na escola, tá aí. Mas eu lembro que eu fiz o vestibular 2004. Então, no ano de 2004, eu estava no último ano, né? No terceiro ano do ensino médio. E se eu entrasse numa máquina do tempo em 2004 e voltasse 30 anos no tempo, eu cairia em 1984. Certo. Eu pensei, o que ia estar acontecendo? Onde que eu ia parar se eu voltasse no tempo para 1984? Eu comecei a pesquisar. Você ia ficar no vácuo do espaço, porque como a Fabris disse, né, a Terra está se movendo. Beijo, Xi, nosso 80 watts. Voltando para 84, eu ia cair nas diretas já! Ah, olha aí. Então hoje nós vamos falar sobre o movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil durante a ditadura militar. As diretas já. Emenda Dante de Oliveira. Olha aí! Olha aí. Quem mora em Brasília sabe muito essas coisas, mais que a gente, né? Aliás, só uma coisa, também teve Olimpíadas de 1984, Los Angeles. Foi a primeira lembrança que eu tenho de Jogos Olímpicos. Engraçado, como eu coloquei aqui pra pesquisar as coisas que aconteceram no Brasil, não apareceram as Olimpíadas, não. Mas apareceu o prédio caindo. Eu falei, não queria estar no prédio caindo. Aí eu fui procurando outra coisa e falei, bom, diretas já. Sessão Aleatória apresenta. If we had kept together after the last war, I have a dream that one day Education is the only solution. Momentum histórico. Bom, vamos lá então. O movimento Diretas Já, ele queria que a presidência da República no Brasil fosse eleita por eleições diretas durante o regime ditatorial. Como a Fabri já falou, foi a votação da proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, essa proposta de emenda constitucional ela foi rejeitada e a sociedade brasileira ficou extremamente frustrada. Mas ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral. A ideia de criar um movimento a favor das eleições diretas começou em 83, pelo senador Teotônio Vilela, senador de Alagoas, no programa Canal Livre da Rede Bandeirantes. A primeira manifestação pública a favor das eleições diretas ocorreu no recém-emancipado município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, em março de 83. O PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que foi... Gente, PMDB, ai, que tristeza. Que foi quem começou tudo isso. E aí, posteriormente, teve também manifestação na Praça Charles Miller, em frente ao estádio Pacaembu, em São Paulo. E as manifestações foram crescendo, as lideranças começaram a se movimentar para cima disso e tiveram mais de 50 comícios oficiais. Quando eu digo comício oficial, é que foi muita gente. Não era só reuniões ou protestos, algumas manifestações, não. Mas eu queria trazer aqui um destaque para a cantora paraense Fafá de Belém, porque a Fafá de Belém estava em todos os 32 comícios que foram realizados pelo movimento das Diretas Já. Fafá de Belém aí, tá vendo? O podcast é delas, Mulheres Fodas. Fafá de Belém tá na lista de Mulheres Fodas. Então, vou fazer denúncia, momento denúncia. Ai, não, ela tá cancelada? Não ela, mas a dona Rede Globo. Porque o que acontece? Havia um movimento Direta Já e a Globo escondia. Ela falava que eram showmícios, falava que eram outros movimentos. Eles nunca citavam movimento Direta Já. Não pode ser. Acredite. Mas naquela época conseguia se esconder, né, esse tipo de coisa, porque não tinha tanta... A mídia não chegava por várias fontes. Então aí falava, é aniversário de São Paulo, é não sei o que. Eles sempre arrumavam algum subterfúgio. Aliás, você falou da eleição pelo colégio eleitoral.
eleitoral, Tancredo versus Paulo Maluf. Nossa senhora. E o Tancredo acabou ganhando e não assumiu. Assim, o Tancredo, na véspera de assumir a presidência, ele passou mal, aí foi levado ao hospital de base aqui de Brasília, que não tinha a mínima condição, estava em obras, assim, tipo, não é igual hoje que levam pro Albert Einstein, pra esses hospitais chiques, assim, e fizeram foto fake, aquela foto que disse que tava tudo bem. Aquela foto bizarra, né? Aquela foto é muito doida Isso foi mesmo. uma das coisas mais bizarras da história brasileira. Mas aquilo é comprovado que realmente é mesmo? Eu achei que era uma especulação. Isso é comprovado, que foi feita uma foto meio que pra acalmar as pessoas, porque como a gente vinha de um momento ditatorial, tinha muito medo de não entregarem o governo para ele. Tanto que eu tive um professor de história aqui em Brasília que ele falava que ele na época trabalhava no Palácio do Planalto, ele disse que o Tancredo morreu durante a manhã e eles só foram anunciar à noite. Pra garantir que ia passar pro vice, né? É, porque o vice nem tinha sido empossado. Como teria um vice que não foi empossado, que no caso foi o Sarney? Então, assim, eles tiveram que fazer todo esse arranjo político. Foi igual o acidente do Senna. Ele morreu, mas ninguém falou que ele morreu até a corrida acabar. Essa questão, então, assim, começou os atos políticos com a direta já, culminou com a morte ali do Tancredo Neves, aí você, a partir dessa época, você teve o governo Sarney, Plano Cruzado, Cruzado Novo, Plano Verão, e veio, enfim, a primeira eleição em 1989, com vários candidatos. Teve até o Silvio Santos querendo entrar de última hora, mas acabou não tendo como ser candidato e deu no que deu e o resto é história. É isso aí. É a nossa história, gente. Não podemos esquecer a nossa história, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, lembrando sempre que a Fafá de Belém é foda, tá? Porque ela participou dos 32 comícios, ela se apresentou gratuitamente em todos eles e cantando os temas Menestrel das Alagoas, em homenagem ao Teotônio Vilela e o hino brasileiro em todos esses comícios, né, que ela foi. E a musiquinha triste da morte do Tancredo foi Coração de Estudante. Olha! Do Milton Nascimento, né? Assim, tocou a full, em loop. Tancredo era mineiro, não era? Era. Opa! Ele era mineiro. É verdade, é todo mundo aí da sua cidade, é verdade. Ali, ó, tudo verdade, todo mundo Rei, da sua cidade, é isso aí. Ah, é verdade, eu fui na lápide do homem, é verdade. É, então. É verdade, ele tá enterrado perto da casa da sua mãe, né? É, então. Mas também não precisa da localização física da minha mãe no podcast, também, obrigada. Pega aqui o meu Google Maps. Eu vou botar no GPS aqui no Waze, vou chegar lá. Bom, com relação à emenda Dante de Oliveira, em 25 de abril de 1984, os brasileiros estavam numa super expectativa. Foi quando aconteceu, né, a eleição dessa emenda. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Mas teve uma manobra de políticos aliados ao regime que não compareceram. Então, 112 deputados não foram no dia da votação e por isso a emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para a sua aprovação. Suco de Brasil, né? E às vésperas da votação, tanto o Distrito Federal como um todo, como alguns municípios goianos, eles foram submetidos a medidas de emergência do Planalto. No final da tarde do dia anterior, teve um blackout de energia nas regiões sul e sudeste do país. Então, todo mundo que estava querendo acompanhar a votação pelo rádio perdeu boa parte do acompanhamento porque esse blackout no Sistema Elétrico Nacional causou problemas técnicos na rede de transmissão. Que coincidência. Mas que curioso, não? É igual aquele estádio de futebol que eles desligam a luz do nada quando o seu time tá perdendo. Ou então aquele sistema que tem o registro de vacina que sai do ar. Ah, o sistema de cadastro de vacina que não sai do ar de repente. Isso. Justo quando vão cobrar o registro de vacinas. É, tão curioso isso que acontece, né? Em Brasília, na véspera também, as tropas do Exército ocuparam parte da esplanada dos ministérios e se posicionaram também em frente ao Congresso Nacional. E estariam ali oficialmente posicionados para proteger os prédios públicos, de acordo com eles, de atos de desobediência civil. Para a oposição, esses atos foram mecanismos intimidatórios aplicados pelo governo militar para evitar possíveis surpresas na votação. Então, assim, eles piquetearam a área do Congresso, a área da esplanada.
Eu lembro na época, assim, que como eu sou de Brasília, assim, a gente tinha esse espécie de DFTV, essas coisas. Então eles mostravam, tipo assim, a preparação para o evento, entre aspas, né? Mas só coincidência, eles não queriam intimidar ninguém. A gente sabe. Lógico. Eles estavam protegendo, né? Estavam passando por ali, resolveram parar um pouquinho, tomar um café. E percebendo-se que o poder mudaria de mãos em pouco tempo, aconteceu um pedido de mudança de partidos entre os parlamentares e os políticos em geral. Então rolou uma troca de partidos da galera que estava lá, porque eles viram que o negócio ia começar a ferver, ia começar a mudar. Muitos que eram convictamente a favor do PDS, do Arena, de repente começaram a se mostrar insatisfeitos. Eles já não conseguiam mais indicar seus candidatos para sucessão por via indireta, sabiam que eles iam ter que acabar tendo que concordar com a candidatura do Maluf. Aqui na lista dos insatisfeitos, a gente tem aqui o José Sarney e o Aureliano Chaves. Eles conseguiram pegar o Zé Sarney e colocar ele como presidente do PDS. Então conseguiram fazer com que José Sarney, líder do PDS, que ele fosse o novo presidente do Brasil após a morte do Tancredo Neves, igual a Fabrício aí estava falando. Mas para reprimir as manifestações populares, durante o mês de abril de 84, o então presidente João Figueiredo aumentou a censura sobre a imprensa e ordenou prisões, ocorrendo bastante violência policial. Apesar da rejeição da emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados, o movimento das diretas já teve grande importância na redemocratização do Brasil. Suas lideranças passaram a formar uma nova elite política brasileira e o processo de redemocratização culminou com a volta do poder civil em 1985, na aprovação de uma nova Constituição Federal em 1988 e também com a realização de eleições diretas para presidente da República em 1989. Assim, né, com bastante panos quentes, essa pauta que eu tô lendo, porque a gente tem pouco tempo, mas a gente tá vendo algumas coisas se repetindo na história, né não? Curiosamente. Coincidência, tá, gente? Tudo coincidência. Tudo coincidência. A culpa é do PT. E o PT? E o Lula? Aliás, o que acontece, assim, você falou de a culpa do PT, o PDT culpa até hoje, dizendo que se o Lula não tivesse passado pro segundo turno, o Brizola teria ganhado pra presidente. Vocês já viram esse papo em algum lugar? Eu adoro as pessoas culpando o futuro que não aconteceu. O futuro do pretérito. É, o futuro do pretérito. É todo mundo vidente né, do passado, eu vou te falar. E com o meu Bad Good Vibes Cast, porque assim... É good vibes. Foi um movimento muito forte, mostrando a força do Brasil, mostrando a importância desse movimento e que a gente estava tentando sair de um regime que existiu, que torturava pessoas e que matava pessoas e que tinha violência policial, que tinha sequestro. E uma das épocas mais corruptas da história do universo. Exato. Corrupção em níveis absurdos. Gente, eu trabalhei na criação do livro da Verdade, que homenageou as pessoas mortas e desaparecidas durante o regime militar. Tinha foto de crianças. Nossa, gente, isso é... Fabrício, o que você acha? Você concorda com essa visão de que faltou responsabilização e que por isso que essa galera tá aí hoje? Claro, com certeza. A gente vê, por exemplo, na Argentina, né, outros países que passaram por processos parecidos com o nosso, a galera foi presa lá, pô. Os caras prenderam esse pessoal todo. E no Brasil, no Chile, no Uruguai, Alfredo Stroessner, Pinochet, toda essa galera dos anos de chumbo aqui na América Latina, eles foram responsabilizados. Eu acho que um dos grandes maus que foram feitos foi a tal da anistia irrestrita. Então eu acho que deveriam sim ter sido culpados, deveriam ter sido presos. Vira e mexe, morre algum ex-delegado do DOPS que tá aí vivendo às nossas custas com as suas aposentadorias depois de terem matado milhares de pessoas, de terem torturado milhares de pessoas. Infelizmente, a lei da anistia, ela foi, digamos, necessária na época, mas assim, eu acho que foi errada em vários assuntos. Eles queriam dar anistia para os dois lados, só que eles esquecem os crimes que foram cometidos pelo lado da ditadura foram muito mais cruéis, foram muito mais covardes.
aqui na UNB teve invasão na UNB, apagavam as luzes e quando acendiam de volta tinham sumido estudantes. Era nesse nível. Inclusive, é dessa passagem que a Fábio contou que vem uma coisa que ficou muito recente na história brasileira, que é a frase "ninguém solta a mão de ninguém", justamente por causa disso. É inacreditável, né, cara? Eu acho que essa lei da anistia, ela de verdade, ela impediu que a sociedade brasileira evoluísse. Com essa coisa dormente aí, que agora, né, voltou à tona, esse esgoto todo. E eu só quero que esses caras, quando saírem do poder agora, esses Bolsonaro, esses filhos da puta todos, sejam presos e processados, entendeu? E que não aconteça isso de novo, cara. Porque não pode deixar essa galera solta, não. Esse pessoal volta, entendeu? E eles têm que ser responsabilizados. Enquanto a gente tiver, por exemplo, esse procurador da República aí, no qual ele parece que engaveta todos os casos, vão acontecer isso. A gente já teve inúmeros crimes de responsabilidade, a gente já teve crimes civis. Não tem como essa galera não ser presa. Ontem, o ministro da Educação falou com todas as letras: é errado ensinar a crianças que pessoas trans existem. Ele falou isso com todas as letras. Isso chama transfobia, isso tem que ser punido de uma forma exemplar. Isso é crime. Isso é crime. Esses caras, eles cometem crime todos os dias. É inacreditável. Zero responsabilização. Isso não pode ficar assim, gente. Vamos lá. Vamos, né? Pistolamos. É isso. E bola pra frente. Esses caras vão se ferrar em algum dia aí. Assim esperamos. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Meu nome é Lorraine. Lorraine Baines. Sim! Mas é que você tá tão magra. Relaxe, Calvin. Você tem um machucado enorme na cabeça. Cadê minhas calças? No baú do meu enxoval. Eu nunca tinha visto uma cueca lilás, Calvin. Calvin? Mas por que diabo você tá me chamando de Calvin? Bem, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Quando eu fiz a minha perguntinha para o André sobre uma das invenções mais interessantes do filme, você queria que eu respondesse outra coisa que eu não respondi. O que você queria que eu respondesse? Não. Eu queria só mencionar que tinha uma das invenções que foram cruciais para a existência do filme, que não era nenhuma das geringonças que foram inventadas pelo Dr. Emmett Brown. Na verdade, uma das grandes invenções do século passado e que foi responsável pela sobrevivência do Dr. Emmett Brown foi inventada por uma mulher. E no meu bloco de hoje, que vai retomar um bloco muito antigo, da época que nem tinha vinheta ainda, chamada Sexo Frágil é o Caralho. Tinha esse bloco meu? Nós vamos falar de Stephanie Kollek, a inventora do simplesmente tecido mais resistente da história da humanidade, o Kevlar. Sexo frágil? É o caralho. Your resistance made me stronger, made me the woman that I am today. So thank you. Olha aí! Tá vendo como eu digo e repito em toda sessão aleatória, bingo de sessão aleatória aí, ó. As melhores coisas foram inventadas por mulheres, mas isso nunca é lembrado. Registro de patentes, você falhou miseravelmente. É. E Stephanie Kollek nasceu em New Kensington, na Pensilvânia. Gostei do seu sotaque aí, do New Kensington. Kensington. Pronúncia perfeita. O seu pai, que infelizmente faleceu quando ela tinha apenas 10 anos de idade, era um cara que gostava de estar bastante em contato com a natureza. E a sua mãe, que antes era dona de casa, acabou se tornando uma pessoa do mercado de trabalho, trabalhando como designer. E a partir daí, foi onde Stephanie teve contato com os seus primeiros interesses em trabalhar com tecidos. Então, design era design de moda
full, né? Design de roupas, essas coisas. Isso. Ela era uma menina muito inteligente e que gostava de estudar e ensinar, principalmente química e medicina. Quando ela estava na faculdade, ela acabou se graduando numa divisão específica da universidade voltada para mulheres na Universidade Carnegie Mellon University. Até então, ao momento, ela tinha feito a sua aplicação para participar da carreira de medicina. Depois de formada, ela acabou fazendo um estágio como química na empresa chamada DuPont, uma grande empresa de tecidos na época. No entanto, ela se interessou tanto pelo trabalho que ela fazia que ela acabou deixando de lado a Universidade de Medicina e começou a se interessar mais por química. Inclusive, num dos seus primeiros momentos dentro do trabalho, ela teve uma entrevista com o seu futuro chefe, um cara chamado Hale Short. E esse cara tinha sido responsável pela criação do tecido do papel celofane. Tá bom. Ele era o diretor de pesquisa de novos materiais. Durante o processo de entrevista dele, ele chegou para Qualec e disse: "Gostei bastante do seu perfil, vou levar mais algumas semanas para conseguir contactá-la sobre a sua posição ou não sendo efetivada." Ela, que sempre foi uma pessoa muito direta e obstinada, disse: "Cara, tem como você me ligar o mais rápido possível, porque senão eu vou acabar aceitando uma outra que eu tinha, que não existia." Olha! Blefou total. Como ele gostou bastante da postura dela, acabou contratando. Só que ela só ficou sabendo que ele contratou ela por causa da postura dela anos depois. A Qualec começou a trabalhar no DuPont para cuidar da pesquisa de desenvolvimento de tecidos polimerais e acabou se dedicando de maneira a ter destaque muito rápido dentro da empresa, principalmente porque ela era uma das poucas mulheres dentro do mercado de trabalho de pesquisas químicas que era praticamente dominada por homens. O seu destaque com trabalhos em fibras de alta tecnologia no laboratório de Delaware foi muito elogiado por toda a liderança da empresa, principalmente porque ela trabalhava desenvolvendo materiais cada vez mais leves. Num determinado momento, a DuPont estava procurando por um tipo de desenvolvimento de material, não necessariamente um tecido, que pudesse substituir o aço na produção de pneus automotivos e também que pudessem reduzir ou auxiliar na redução do consumo de combustível desses carros. Peraí, substituir o aço na produção de pneu? Da roda como um todo, né? Ah, da roda. Tá. Num determinado momento, o trabalho da Qualec com os polímeros acabou se destacando numa mistura e numa fórmula bastante diferente. Um tipo de fibra sintética cujo resultado dos seus resíduos era muito diferente daquilo que era o esperado e ele normalmente acabava sendo descartado. Ela vendo que, independente da fórmula que ela fizesse, o resultado era sempre aquele resíduo, ela chegou para o seu chefe, um outro chefe, chamado Charles Mullen, pediu para que a sua substância passasse por uma espécie de fiadeira, para que ela pudesse testar qual seria o resultado. Quando ela pegou aquele resíduo e continuou passando na fiadeira, ela ficou maravilhada ao descobrir que a nova fibra não se quebrava de forma nenhuma como normalmente um nylon se quebraria. Ela simplesmente não tinha descobrido um material apenas mais forte que o nylon, como ele era simplesmente 5 vezes mais forte e resistente do que o próprio aço. Ela acabou dizendo assim: "Eu acho que quando eu observei e vi que aquilo era uma coisa muito diferente do que era a expectativa, eu acabei gostando muito mais do resultado. E mesmo sabendo que não pudesse dar certo, acabei apostando para ver no que dava." Em 1971, o Kevlar foi introduzido no mercado e as fibras de Kevlar ficavam cada vez mais fortes todas as vezes em que ele passava por testes, principalmente quando eles eram em contato com aquecimento térmico. Aquecia o negócio e ele ia ficando mais forte. E ele ficava mais resistente, cada vez mais resistente, cada vez mais resistente. No final das contas, toda uma nova indústria acabou sendo gerada graças ao desenvolvimento do Kevlar. Cerca de 200 tipos diferentes de materiais
são desenvolvidos a partir do material do Kevlar. E muita da evolução tecnológica do mundo veio justamente por causa disso. Como, por exemplo, as vestimentas espaciais, obviamente, os coletes à prova de balas, os aviões, navios, canoas, freios, sapatos, pontes e até mesmo a fibra ótica que é usada na sua internet para que você possa ouvir este maravilhoso episódio. Muito que bem. Olha aí, fibra ótica é de Kevlar? É isso aí, para se tornar resistente, principalmente o Kevlar, que faz a contenção e a capa do cabo de fibra ótica que passa pelo oceano e leva a internet ao mundo inteiro. Excelente. Durante a sua carreira, a Qualec recebeu diversas premiações pela sua invenção e pela tecnologia por trás da fibra de Kevlar, inclusive um espaço no Hall da Fama dos Inventores em 1994, sendo apenas a 4ª mulher dentro de 113 pessoas que já haviam sido premiados no momento. Em 1996, ela recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia e em 97, a Medalha Perkin, que foi presenteada pela Sociedade da Indústria Química. E em 2003, ela foi indicada para o Hall da Fama das Mulheres dos Estados Unidos pelo seu grande destaque e grande mudança na indústria. Depois da sua descoberta, Qualec trabalhou ainda mais 20 anos dentro da DuPont, estando em cargo de trabalhar com as pesquisas de desenvolvimento de novos polímeros. Se aposentou em 1986 e continuou como uma consultora até envelhecer, ainda trabalhando em conjunto com o Comitê Nacional de Ciências Acadêmicas e também com o Conselho de Pesquisa Nacional. Qualec faleceu aos 90 anos de idade no dia 8 de junho de 2014, por causas naturais. Stephanie tinha 42 anos quando inventou o Kevlar e nunca se casou. Stephanie Qualec é mais uma mulher foda para caralho. Muito bom. Gostei, 42 anos, ou seja, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa que vai revolucionar a humanidade. Eu ia falar a mesma coisa. Ia falar exatamente a mesma coisa. Não, mas você já fez tanta coisa. Mas nada que revolucionasse a humanidade. Ainda. Não que você saiba ainda. Eu revolucionei a podosfera. Baixa a podosfera. Nossa senhora. Aí, tá vendo? Excelente, Tom. Maravilha. Muito legal. Gostamos muito da história da Stephanie. Não conhecia. Também não. Achei excelente. E vem mais por aí. E vem mais por aí. Sempre vem mais por aí. Vamos então para o próximo assunto aleatório. Eu tô dizendo a verdade. Você tem que acreditar em mim. Então diga, garoto do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? Aposto que Jane Wyman é a primeira-dama. Dr. Brown, espera um pouco. Jack Benny é o secretário do Tesouro. Espera aí, você tem que me ouvir. Você já contou piadas demais. Boa noite, garoto do futuro. Vamos lá então, agora para encerrar o nosso podcast com a participação da nossa convidada de honra, Fabris. Qual é o assunto aleatório da semana? Então, eu não sei se vocês estão sabendo, ontem aqui em Brasília teve um grande ato contra questões ambientais, de direitos, enquanto a galera estava lá fora protestando numa espécie de showmício, digamos assim, mas não teve discurso político, eram mais personalidades da música. Lá dentro estava votando sobre a legalização da mineração em terras indígenas. E adivinha só, aprovaram a urgência no projeto. Sempre falo, estão literalmente passando a boiada, porque aí depois joga boi, joga soja, joga tudo nessas áreas, e a Amazônia que se exploda. E eu queria realmente, assim, às vezes falar de algum fato aleatório menos crítico, assim, vai ficar um pouco datado, eu até peço desculpas a vocês. Infelizmente a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, ainda vão ser pelo menos mais
9 meses nessa luta, nessa labuta, e não vai ser fácil. O pior, Fábio, é que a disputa pela Amazônia não é um tema datado. Pois é. Há 2 anos, mais ou menos, quando teve aquele Dia do Fogo, queimaram milhares e milhares de quilômetros, e essas áreas hoje em dia estão produzindo soja. Coincidência, não é verdade? Super coincidência. Não, é inacreditável porque esses caras, quando assumiram o governo, eles vieram, tudo isso era dito. Assim, ninguém pode se surpreender com essas coisas. Eu fico muito irritado com esse pessoal que fala que, mas não podia imaginar nada, porque essas coisas eram faladas abertamente. Todo mundo sabia que esses caras eram alinhados com garimpeiro, com o que tem de mais atrasado, retrógrado em termos de agronegócio, e que eu fazia de tudo pra explorar e, sabe, que se dane quem tiver ali, o ser humano que tá ali, não importa pros caras, né? O cara tá interessado ali na terra e extrair o máximo de lucro no menor tempo possível, destruindo o que for preciso ali no meio da história, porque nem exploração racional da terra né? É a exploração mais irracional possível. Assim, é inacreditável mesmo. O ministro saiu, né? Saiu. Mas aí coloca outro cara que é alinhado igual, entendeu? É menos barulhento, bota uns caras que fazem um pouco menos, né, de zoeira no Twitter, que a galera esquece, mas os caras estão lá do mesmo jeito. Pois é, só pra vocês terem uma noção, a gente falou sobre a Diretas Já, que não foi aprovada com 200 e cacetada votos a favor. Esse aqui foi aprovada com 279 votos a favor e 190 contra, ou seja, não teve os 2/3 e passou. Até quando entra o ser válido, né? É quando convém. Essa votação que foi de urgência do projeto, o que significa isso? Qual é o que acontece agora? Isso já tá valendo? Agora vai para tem outra votação? Porque, né, isso é o Congresso, né? Depois passa isso no Senado. Então, eles vão diminuir alguns trâmites. Vão, sei lá, às vezes não vai passar no CCJ da vida. Isso. Em algumas comissões. Aqui fala que o seguinte, esse regime de urgência, ele permite que o texto pule etapas de tramitação e vá à votação diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. Aí, imagina. Ou seja, né, você envolve cada vez menos pessoas, né, no debate, você não dá oportunidade de ninguém falar nada, se bobear, vota isso de madrugada quando ninguém tá vendo. E esse projeto vai ser analisado por um grupo de trabalho nos próximos 30 dias, ou seja, ainda vai estar. Então, se você tá ouvindo esse episódio agora, tá rolando esse grupo de trabalho que tá analisando essa proposta e vai ser colocada em pauta na primeira quinzena de abril, entre os dias 12 e 14. Então, fique esperta, gente. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, por ignorância mesmo, porque eu de verdade não acompanho tão de perto, provavelmente deveria. Isso tem alguma coisa a ver com aquele debate sobre o marco temporal das terras indígenas, ou isso é uma outra história? Isso é uma outra história. Isso está sendo votado... Ainda tem aquilo também, porque aquilo diz respeito a demarcações de terras indígenas. Se o marco temporal cai no STF, aí muitas tribos podem ser desalojadas, eles podem falar, vocês não estavam aqui desde tal tempo, então a gente pode colocar qualquer fazendeiro aqui, qualquer desmatador, não será mais uma terra de preservação indígena. E isso tá na mão do STF. Isso tá na mão do STF. Tá mais em votação do Legislativo. E acho que alguém pediu vistas, então... Mas assim, pode ser desencadeado de qualquer hora. Mas é um ataque coordenado, né, às populações indígenas também, né? Mas os caras têm isso também, é uma coisa meio... uma certa crueldade aí na história de como lida com o pessoal. Já não basta como lidou... durante a pandemia. No meio de uma pandemia, né? O que foi feito com a população indígena durante a pandemia. Então, assim, como se ainda não bastasse. A pandemia não acabou. Né, tá caminhando para virar uma endemia nos próximos anos, mas não tá todo mundo vacinado ainda. Né? As pessoas ainda estão morrendo, ainda estão testando positivo para Covid-19. E a gente acaba que a gente não consegue acompanhar tanto, porque a mídia que chega pra gente aqui acaba sendo uma mídia mais direcionada dos Estados Unidos. E agora aqui a mídia tá focada em Rússia e Ucrânia, né? O que a gente vê de mídia internacional aqui é a Ucrânia o tempo todo, Rússia e Ucrânia. Aqui também. Aqui parece que no Brasil que acabou a inflação, só hoje os combustíveis subiram em média 20 e tantos %. Mas assim, o foco continua sendo a Ucrânia, continua sendo vilanizar o Putin e por aí vai. Porque teve o bar, sei lá o quê, que agora não serve mais o Strogonoff porque é um prato russo. É o Dona aqui Onça. perto de casa.
Porque agora acaba, entendeu? Fala pra Dona Onça que acabou de sair aqui na mídia, inclusive, que o Putin não quis o cessar-fogo, então não teve acordo. Então voltou pra Mas já voltou, eles voltaram Já tô conversando de novo, que saiu agora, tem tipo meia hora. o estrogonofe de novo. Ah, tá. É por isso. Tem a ver o estrogonofe. Porque o estrogonofe é um prato que veio originado É um prato russo. Aí, em nome do protesto, o restaurante parou de servir estrogonofe, que era um grande prato deles. Assim, o problema é que o estrogonofe que a gente conhece aqui no Brasil, o estrogonofe russo, não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Tem nada a ver? Como é que é o estrogonofe? É meio que um sopão, não é, Fabrício? Ele tem um creme de leite meio azedo, então assim, tem outras especiarias, então não leva molho de tomate, por exemplo, não leva cogumelo, assim, é outro esquema. E não leva batata palha. E não leva batata palha. Mas assim, aqui, vocês sabem que aqui as pessoas não entendem o que é o conceito da batata palha. Batata palha não existe aqui. Como estão muito erradas. Nossa. Então, completamente errado. É um lugar impossível de se viver, né? Um lugar inóspito. A gente precisa fazer todo um exercício de importação de batata palha, que é complicadíssimo. Alguém precisa colonizar de novo os Estados Unidos. Dá uma base aqui esse lugar. Olha só, vamos então encerrar o nosso episódio com os aprendizados da semana. Vamos fazer uma rodada de aprendizados? Eu realmente aprendi, eu não tava sabendo o que tava acontecendo, eu confesso que eu vi algumas coisas no Instagram, mas eu não consegui me aprofundar, que eu vi foi hoje, que o governo continua tentando passar a boiada, né? Passando e tá boiada. conseguindo, e assim, gente, ano de eleição, sabe? Vamos fazer alguma coisa esse ano? Os caras vão espremer até o último minuto, infernizando. Vamos, porque ele já sabe que ele vai sair. Eu aprendi que a Fafá de Belém era uma grande entusiasta da democracia. Isso. Um bastião da democracia. Vermelhante, vermelhão. Eu aprendi que tem um filme das lampreias. Meu Deus. Isso. E tem um filme das cupcakes lá, Major Cupcakes. Isso. E o filme das lampreias são lampreias que atacam as pessoas, de verdade, tipo, elas vão e agarram nas pessoas, porque eu comecei a ver as fotos aqui, é muito gore. E aí tem pessoas tomando banho e de repente ela tem um ataque de lampreias com aquela boca horrorosa. Não assistam, gente. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Fim da sessão.